Estamos aí na nossa série Exercendo a Fé. Tem que exercer a fé, né, gente? E como? Sempre. Cada dia mais. Só assim para a gente vencer, né? O dia a dia. As coisas estão meio complicadinhas por aí, mas vamos exercer a fé. Em nome de Jesus. E eu já quero chamar, então, nossa pregadora dessa noite, a evangelista Eliette. Glória a Deus. Pode vir aqui. Amém. Ela que está gravidinha, né, gente? Para quem não sabe, acho que todo mundo já sabe. Então tá ela, e não vou falar o nome, não. Vou falar o nome do bebê, não. Deixa ela contar depois, eu falar. Vamos orar pela vida dela? Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós colocamos a vida da tua filha diante do Senhor. Deus, tudo aquilo que o Senhor já falou, Pai, o coração dela, que teu Espírito Santo tem ministrado, meu Pai, que ela venha falar, Pai, com ousadia, com segurança, com unção, Pai, no nome de Jesus, Deus, que através da vida dela, vidas sejam tocadas aqui, impactadas, ó Deus, aqueles que ouvirem também, meu Pai, no nome de Jesus, e nós abençoamos a vida dela, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amadas. Paz e graça. Amém? A pastora falou aí, acho que todo mundo já está vendo, né? Que eu falei que todo mundo tinha era que ver, eu não ia anunciar. Mas é também um motivo de muita satisfação e glórias ao Senhor Jesus, porque isso aqui foi mais uma promessa do Senhor na minha vida. Em breve, se Deus permitir, assim, eu vou falando, se for da vontade do Senhor, eu vou falar o propósito do Senhor. Amém? Obrigada. E desde quando começou essa série, que está sendo bênção, né? Exercendo a fé, o Senhor Jesus já tem falado grandemente no meu coração, através das outras ministrações que se passaram. E assim, quando a pastora me chamou, eu pensei, ó Pai, é 15 dias sem a gente dormir de madrugada. Porque eu falei assim, oh meu Deus, mas está na bênção e é para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí eu fui testificando, fui buscando do Senhor se é isso mesmo que Ele gostaria que eu fizesse, que eu falasse. E aí nós vamos começar com a introdução. Exercendo a fé. O que seria exercer a fé? Muitas das vezes a gente pensa assim, o que é exercer a fé? Então eu fui procurar o significado. Exercer a fé implica uma atitude contrária de duvidar das coisas e está intimamente firmado a uma confiança, a crer, a acreditar. Isso no dicionário. Mas lá em Hebreus, Paulo já exortava. A fé é o firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então tem tudo a ver. O significado no dicionário e a Bíblia jamais ela mente. Então a Bíblia só vem testificar o que seria a fé, né? E lá em Hebreus também falam por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então eu falei assim, glória a Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale. E aí eu fui lá em 1 Samuel, e onde eu gostaria que vocês abrissem. Em 1 Samuel, é uma passagem bem conhecida, mas eu creio que o Senhor renova a cada amanhecer quando a gente lê. Tanto que a cada dia que eu li essa passagem, o Senhor falava comigo de forma diferente, um ponto diferente. Mas aí, principalmente em 1 Samuel 10, que diz o seguinte, 1:10. Amém? Diz o seguinte, ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto dizendo,
Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrarás, e da tua serva não te esqueceres. Mas a tua serva deram-nos um filho, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E quando a Denise louvou esse hino, eu falei assim, glória a Deus. E ela falou, foi isso mesmo. Nós somos a sua casa, a sua morada, nós somos o lar. Ele muda as coisas de lugar realmente. E essa passagem, a qual Ana, ela fala ao Senhor, o choro da alma, como a Denise glorificou que é o Senhor. Ana fala que ela fala de toda a sua alma para o Senhor. E nessa passagem, quando a gente pesquisa, quando a gente lê, ela retrata o quê? Que o povo de Israel, eles iam a Siló 3 vezes ao ano para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor havia feito na vida deles até ali. E os homens iam. As mulheres não eram obrigadas a estarem ali. Porque naquela época, os homens é que faziam tudo. As mulheres não tinham seu lugar como nós temos hoje de vir glorificar, estar na presença do Senhor. E Ana, com a sua fé, ela acompanhou o seu esposo. Como todos sabem, Ana e Eucana. E Ana não tinha filhos. E ela ficava muito triste com isso. Então ela, neste momento que ela subiu ali, para ela adorar ao Senhor e agradecer com seu esposo, quando ela fez essa oração, quando ela falou com o Senhor, eu creio que ela estava com dor na alma, porque ela já pedia há muitos anos, a Bíblia não relata quantos anos, mas pesquisando, é em torno de 19 anos, porque a Penina ela já tinha outros filhos com Eucana. E relata-se, assim, quando a Bíblia relata, se vocês tiveram a oportunidade de ler mesmo, fala-se o quê? Ana era casada com Eucana. Naquele tempo, podia-se ter 2 esposas. Eu creio, assim, que ela, por não ter, Eucana foi ter outra esposa para te dar os filhos. Por quê? Porque filhos era a herança do Senhor, o qual passava de gerações em gerações, porque naquele tempo era... terem filhos, principalmente homens, era para continuar a família, né? A herança do Senhor. E ali, nesse momento em que Ana orou, e esse capítulo inteiro fala que Ana chorou tanto que ela foi confundida pelo sumo sacerdote ali como bêbada, como ela estava embriagada. Para você ver como que doía na sua alma, por ela ser estéril. Aí, eu pensando, falei assim, meu Deus, mas esterilidade tem a ver com cura. Tem a ver o quê? Que muitas das vezes a gente acha que quando os médicos dão a palavra final, deu, não deu. A palavra final vem do Senhor Jesus. Naquele tempo não tinha alguém para ir lá e diagnosticar ela. Mas se a gente trazer para os dias de hoje, muitas das vezes as pessoas falam assim, a pessoa é estéril, vou fazer um tratamento, fazer uma fertilização. Mas para quê? Se a gente tem a fé, a gente pode exercer essa fé, porque a palavra final vem do Senhor Jesus. Então, nesse momento, me veio à mente que Deus é a cura. Deus, desde mesmo que essa passagem ela retrata, há cerca de 140 anos antes, se a gente mudar e contar direitinho, 1180 anos, há 1040 anos antes de Cristo, Jesus já ainda não tinha vindo para pagar o preço pelos nossos pecados, para justificar nossas falhas, mas já se acreditava em um Deus que eu creio que seja o nosso Deus que depois trouxe o Cordeiro para fazer tudo isso por nós. Então eu pensei, mas não é só aí que Deus age. Deus age em todos os sentidos, porque poderia ser pela ansiedade dela,
que ela não conseguia gerar, porque também diz que quando a gente fica ansioso, não consegue gerar um filho, porque fica ansiedade, fica querendo demais, isso segundo a medicina, né? Mas, para Deus, o que é isso? Isso não é nada. Se tivermos uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda, como foi falado terça-feira passada, é mais do que suficiente para o Senhor agir. É crer, é acreditar que Ele vai realmente fazer. Então, diante disso, a gente pensa que Deus não age, não é só em uma situação, Ele age em todas. Por isso que nós devemos exercer a nossa fé em todas as situações. Seja na cura da saúde, seja na cura espiritual, seja na cura que muitas das vezes a ansiedade, a Bíblia também relata que a gente não pode ser ansioso, não pode ficar com o coração aflito. E o Senhor trata isso em nós se a gente deixar. Mas para isso precisamos o quê? Deixar que o Espírito Santo entre em nossos corações para que sejamos morada, sejamos o lar do Senhor. Para que o quê? Para que através das nossas atitudes de fé. E aí eu volto lá em Ana. Ana não somente pediu ao Senhor, não somente chorou, mas ela fez por onde ela recebeu a bênção. E nós vamos chegar até lá. Ela o quê? Ela saiu da sua cidade, uma coisa que ela não tinha necessidade de fazer, que era acompanhar o seu esposo, mas ela foi. Eu creio que para ela deveria ser um sacrifício, porque se era uma coisa para os homens, com certeza alguém não só apontou ela por ela estar chorando, como Eli achou e julgou que ela estivesse embriagada, mas pensava o que essa mulher vai fazer lá? Não tem necessidade dela ir. Quantas vezes não somos julgados na nossa vida pelas nossas atitudes? Por muitas das vezes eu falo que por estarmos todo dia dentro da igreja, por às vezes deixarmos de fazermos algo lá fora para estar na casa do Senhor. Eu creio que seja isso, trazendo para os dias de hoje, que ela deixou o seu lar, foi acompanhar o seu, não foi só acompanhar o seu esposo. Ela foi se prostrar diante de Deus. Ela foi se sacrificar, fazer algo para o Senhor. Porque muitas das vezes a gente julga isso como um sacrifício. Nossa, mas hoje tem culto, olha aqui de novo. Hoje estou escalada. Não, gente, glória a Deus que nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor Jesus, que temos uma porta aberta para podermos cultuar. Quantas pessoas não gostariam de estar aqui, que muitas das vezes não têm saúde, não tem como vir. Os países no qual eles não podem falar do amor de Deus, e nós temos esse privilégio de estarmos aqui. E para ela não foi sacrifício. Então eu trago para os dias de hoje como exemplo. A gente não tem que medir esforços, não tem que ser sacrificante vir à casa do Senhor. Porque ela não somente ela foi pedir, porque depois ela voltou para agradecer. Que mais adiante, quando Eli conversa com ela e fala com ela que ela mais para frente está falando da passagem, que ele fala com ela. Porque naquela época, como era festividade, era servido vinho, todo mundo ficava alegre, ele achou o quê? Que ela estava embriagada. Mas ela não, ela falou, não, meu Senhor, eu estou aqui conversando com o meu Deus. E ele falou com ela, vai-te embora. Que lá aí mais para frente ele fala, se vocês ainda estiverem abertos, fala lá no versículo, no capítulo 1, no versículo 26. Não, aí ela já volta para falar da bênção. Vamos voltar, ó. Que aí ele retrata ela como que, Ana, no 13, Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouviam a voz. Eli a teve por embriagada. E lhe disse,
até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o vinho. Ana, porém, respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Ou seja, ali ela já relatou para ele o que estava acontecendo. Porque naquele tempo, o Eli, como sumo sacerdote, ele era tido como aquele que levava eles, o povo, até Deus. Eu creio que seria o quê? Ele estava ali para ser um intermediador entre o povo e Deus, que o povo sacrificava suas ofertas e ia até ele. E após as ofertas, os sacerdotes vinham, retiravam, os levitas vinham e limpavam. Então, ele já falou com ela, ele era uma pessoa de autoridade ali, uma autoridade cristã, que era usada pelo Senhor. E ele teve ela como embriagada. Então, como, às vezes, nos dias de hoje, muitas das vezes, a gente chora, quebrando o coração da gente. E a gente quebranta diante do Senhor. Porque para o Senhor a gente pode todas as coisas. E, principalmente, abrir o coração da gente para o Senhor. Porque Ele é nosso amigo, amigo fiel, que nunca desampara. A palavra do Senhor fala que entra para o seu quarto e ora. Mas, muitas das vezes, a gente vai estar em público. E se a gente se vê em público e tiver vontade de chorar, que chore. Que chore na presença do Senhor. E eu particularmente, eu não tinha esse entendimento. Eu achava, assim, que a gente não podia, né? Não podia ficar chorando, não. Eu fui criada, mas assim, certinha. Eu fui criada na igreja. Meu pai, minha mãe sempre me ensinaram. Fui criada em lar cristão. Mas eu não tinha esse entendimento. Eu ouvia. Eu sempre estive na casa do Senhor. Mas eu não tinha isso de ler a Bíblia. As pessoas liam para mim e me ensinavam. Mas eu não tinha esse entendimento. E assim, muita coisa se passou, muitos anos passaram. Eu não sou tão novinha, né? Mas o Senhor nunca permitiu que o Espírito Santo dele saísse de mim. Pela honra e glória do Senhor. Porque eu costumo falar que hoje eu tenho entendimento que eu fui separada. Eu nunca gostei das coisas do mundo. Eu nunca gostei, igual as pessoas costumam falar da Night. Mas eu também fiz escolhas que eu não deveria ter feito. Porque na juventude da gente, a gente faz, a gente erra. Mas acontece para aprendizado. Para depois a gente testificar o quão grande é o Senhor na vida da gente. Igual sempre a gente fala, e aprendi aqui na igreja, que só vive o propósito quem suporta o processo. E eu dou glória a Deus, porque na minha vida, eu sempre falo, nada foi fácil. Não é fácil, não é só na minha, não. Na de vocês também não é. Na de Ana não era. Mas ela estava ali, pronta para pedir o Deus que ela acreditava e que nós acreditamos. E ela estava ali pronta para se sacrificar, orando ao Senhor. E como eu comecei falando, quantas vezes a gente não chora diante do Senhor? Eu tive uma fase na minha vida que eu ia à igreja, eu simplesmente sentava no banco e o louvor, simplesmente eu derramava em lágrimas e eu estava ali, mas eu ia como Ana. E eu não tinha a fé que eu tenho hoje. Eu simplesmente ia acreditando que alguma coisa o Senhor iria fazer. Ou seja, eu exercia a minha fé sem saber que eu estava exercendo. Porque realmente eu já tinha o Espírito Santo no meu coração. Eu sabia que alguma coisa ele iria fazer. E eu creio que muitas vezes a gente, nos dias de hoje, as pessoas não nos julgam porque a gente se debulha em lágrimas, a gente não chora. E às vezes a pessoa pensa assim, nossa, está vivendo uma vida ruim, coitada.
Não, coitado é o Satanás, porque é derrotado. Nós somos mais do que vencedoras. E quando a gente chora aos pés do Senhor, é exatamente por quê? Porque a gente tem um coração quebrantado. A gente tem um coração o qual o Senhor está ali, pronto para nos entregar a vitória. E Ele entrega muito mais do que nós almejamos. Basta o quê? Nos sacrificarmos, orarmos. Nos sacrificarmos, muitas das vezes, as pessoas acham assim, não, é uma coisa impossível. Não, gente. É tirar um tempo para o Senhor, assim como Ana fez. Ana não tirou, não saiu da sua casa e foi até Siló. Às vezes a gente acha um absurdo sair da casa da gente, fazer como a Bruna está falando, subir um morro, ir a pé. Misericórdia, Deus deu as pernas, é para isso mesmo, amadas. A gente fica procurando uma carona. Não, a gente tem que procurar andar com as próprias pernas. Como a Anice ministrou aqui, a gente não pode ir na fé do outro, não. A gente tem que ir na fé da gente. O Senhor se agrada quando a gente presta sacrifícios. E nada é fácil nessa vida. E quando Ana, ela fala isso com o Senhor permite que ela tenha um filho. Assim como ela teve. Ela teve Samuel. E após os versículos, ela volta. E ela entrega Samuel para Eli cuidar. Naquele tempo, os filhos normalmente se amamentavam até os 3 anos. E é onde o Senhor também falou comigo grandemente. Meu Deus, imagina só entregar o filho e simplesmente voltar para casa. A gente que é mãe, eu pelo menos, quando eu saio para trabalhar, eu entrego assim, oh meu Deus, não queria ir. Queria estar com o filho do meu filho. Mas ela não, ela entregou com forma o quê? De gratidão. Ela entregou Samuel para que ele fosse cuidado pelo sacerdote, para que ele... E depois, vocês conhecem a passagem, se vocês não conhecerem a história de Samuel, compensa realmente conhecer. Porque, igual eu falei aqui, muitas das vezes, a gente saber pelo que fala, não é a mesma coisa do que a gente saber lendo as Escrituras, porque o Senhor vai falar comigo de uma forma, vai falar com você de outra forma, a palavra se renova a cada amanhecer, e se você ler pela segunda vez, você vai prestar atenção em algo que muitas das vezes você não prestou. Então, são coisas que ela foi lá, entregou Samuel, e Samuel tinha realmente comunhão com o Senhor. Ele foi um escolhido, assim como todas nós fomos escolhidas, porque o Senhor também nos conhece desde o ventre das nossas mães. E assim ela entregou. E aí eu foquei mais ainda, que lendo as passagens, o livro de Samuel, mais para frente, lá no 1 Samuel 2, 21, diz o seguinte: e o Senhor abençoou Ana. Ela já havia entregue Samuel. E o Senhor abençoou Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E muitas das vezes a gente acha que é só o que pedirmos para o Senhor que Ele vai nos entregar. Não. Quando nos prostramos diante dEle, Ele nos entrega além do que pedimos. E olha para vocês verem, porque isso não é coisa da noite para o dia, não. Para gerar um filho são 9 meses. A Bíblia está relatando que ela engravidou, ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Ela entregou um para o Senhor. E Deus deu ela o quê? Mais 5. Então, são coisas que muitas das vezes a gente pensa assim, eu quero que o Senhor entre nessa causa. Não, o Senhor não entra só naquela, não. Primeiro, Ele quer que a gente abra o coração. Eu falo que Deus não é sem educação, não. Ele não entra sem a gente deixar. Ele não vem sem a gente permitir. Nós temos o quê? Que abrir nosso coração para que Ele faça o que Ele quer fazer. E aí eu pensei, normalmente ninguém pensa
falei assim, meu Deus, mas como assim? Ela teve mais 3 filhos. E aí a gente volta. Naquele tempo não era primordial ter um filho homem. Ela entregou 1, o Senhor deu 3. E exercer a fé é isso. É acreditar que o Senhor vai fazer não uma vez para a gente. Ele vai fazer 2, 3, 5 vezes mais. E eu costumo falar que, como eu comecei falando, a minha vida, eu estou exercendo a fé. E como a pastora me entregou, me chamou aqui, ela me falou do meu ventre. E mais uma vez, Ana pedia por isso. E quando Deus me deu Mateus, meu primeiro filho, eu pensava assim, ele me entregou lá atrás, no meu período de sofrimento, porque eu já tive um relacionamento que hoje para o mundo seria um relacionamento abusivo, o qual que é o período em que eu vim à casa do Senhor, não aqui, mas eu ia à casa do Senhor e eu só chorava. Eu lembro que uma vez eu fui no show do Lázaro, que cantava aquele hino, o que eu fiz, Senhor, para não merecer. E que eu sou da época do Lázaro no auge, né? E eu só chorava. Imagina você em um evento do show do Lázaro e você só chorando. E eu falei assim, hoje em dia eu penso isso, eu falei assim, meu Deus, eu era a Ana ali naquele momento. Porque eu só chorava, eu não me recordo de Lázaro, de multidão. Eu me recordo de eu chorando e perguntando para o Senhor. E passado esse tempo, o qual o Senhor me retirou desse relacionamento, o qual o Senhor me deu coisas que eu nem almejava. Porque eu só queria o quê? Que Ele me tirasse. Eu não pedi nada para o Senhor, eu só falava assim. E eu costumo falar, eu sou filha do rei. Isso eu falava com o Senhor, falava assim, Senhor, eu não sou sua filha. Por que o Senhor permite eu passar por isso? Era um relacionamento no qual tinha agressões, que com o tempo passou-se a ter de ambas as partes. Era um relacionamento no qual eu fui muito traída. E eu achava o quê? Que eu não podia contar para as pessoas, porque era vergonhoso, era para mim. E eu tinha vergonha da situação. E com o tempo, hoje eu falo para vocês, não, a vergonha não era minha, não era eu que fazia nada disso. Mas eu falava com o Senhor. E eu falava, Senhor, que o Senhor faça algo diferente. Eu não contava nem para a minha família, porque eu sabia que minha mãe iria sofrer, o meu pai iria sofrer. Mas eu lembro quando a minha irmã descobriu, ela ainda falou assim, um dia eu vou te encontrar morta, então. Você não conta? E eu, como funcionária pública, eu comecei a sentir vergonha. Eu falava assim, eu estou para proteger e eu estou precisando de proteção. E aí, quando eu li essa passagem, quando eu pensei, eu falei assim, gente, quantas vezes eu não fui a Ana? Que quando eu quis sair de tudo isso, as pessoas não me julgaram. Por que ela vai sair? Ela vive tão bem. Mas só eu aí vindo para o mundo, só quem calça o sapato sabe onde a dor aperta. E hoje eu tenho esse entendimento lendo a Bíblia. Na época, a única coisa que eu falei foi assim, o Senhor já morreu pelos meus pecados. Se isso for pecado, querer ser feliz e querer ter uma vida diferente, o Senhor já pagou o preço por mim. Isso eu lembro que eu falei. Muitos me julgaram como endemoniada, porque eu estava todo dia dentro da igreja e eu estava querendo me rebelar, né? Mas eu morro de medo de ser ovelha rebelde. Que eu falo assim, meu Deus, se eu estiver sendo, que o Senhor não permita que quebre minhas perninhas, né? Eu tenho medo. E aí eu peguei e falei assim, não, eu não quero isso mais. Isso eu tive certeza. E foi quando o Senhor me tornou forte, me tornou corajosa, porque eu estava confiando nele, eu estava exercendo a minha fé. E ele trouxe muito mais do que eu almejava. Eu só queria sair dessa situação. Ele trouxe meu esposo, ele trouxe o Fábio, que me trata como realmente eu mereço,
que eu falo que ele costumava falar que eu era princesa, né? Mas hoje eu fui promovida a rainha, porque eu já tenho, né? Então, assim, ele é bênção na minha vida, nunca almejei, mas o Senhor trouxe ele para cuidar de mim, para sarar minhas feridas, para me mostrar o cuidado que o Senhor tinha na minha vida. Porque hoje eu tenho esse entendimento, como eu falei com vocês, quando eu leio as passagens bíblicas, eu vejo assim, Deus fez tudo isso por mim. Eu só pedi uma coisa. E foi como Ana, ela só pediu um filho. Deus deu 5 para ele. E eu posso dizer para vocês, diante de toda a minha dificuldade, eu não almejava ser mãe. E eu pensava assim, como que eu vou ter um filho diante de tal situação? Eu nunca almejei. Todo mundo já achava que eu ia ficar para titia. E eu sou tia. Lá em casa eu sou a filha que teve filho mais velho, porque eu já era tia, ninguém esperava que isso acontecesse. E assim Deus me deu Mateus, quando colocou no coração do Fábio, da gente constituir uma família. E eu ainda falei assim, não. E primeiro a gente erra, como eu falei para vocês, a gente erra para depois a gente consertar, porque Deus é tão misericordioso que Ele dá a chance da gente consertar. Então, eu errei e falei, nós vamos consertar isso aí, porque eu não fui criada assim, eu não fui criada dessa forma. A gente tem que ser certo. E quando ele quis constituir, eu falei, então nós vamos casar, porque para constituir família, tem que casar. Aí ele, então nós vamos casar. E ele me assumiu, e eu ainda falei assim, imagina só, ter filho, quando o filho crescer, ver a certidão lá que o filho nasceu depois do casamento. Não pode, eu morria de medo. Eu falei assim, não pode. E Deus permitiu que eu tivesse Mateus. E vai fazer 1 ano que a pastora ministrou na minha vida, que eu também não estava esperando. E ela ministrou, tanto que estamos próximos à data. Ela ministrou no impacto do ano passado. Ela ministrou que toda a minha descendência seria abençoada e honrada. E quando ela me entregou, eu assustei e falei assim, não, pastora, espera aí, isso aí eu entendo. E eu falei assim, não, pastora, tá bom São Mateus. Ela falou assim, Nete, mas ele vai te dar uma filha. E é uma menina. E eu peguei e falei assim, meu Deus. Aí Deus começou a colocar no coração do Fábio. Aí eu tô assim, meu Deus, a pastora já falou. E o sonho do Fábio era ter uma menina. E o meu sonho sempre foi ter um homem. Que eu falava assim, não, eu quero um homem para ser igual o Fábio, para tratar as mulheres bem, para fazer com que ele realmente, as mulheres se sintam como eu me sinto hoje. E Deus me deu. E aí, quando o Fábio ficou insistindo, eu falei, seu Fábio, se você quer, você pede a Deus. E não contei para ele, não. Eu falei assim, se você quer, você pede a Deus e Deus vai direcionar. E aí, ele conversando, nós entramos de férias. Falei assim, tá bom, Fábio, vou parar de tomar um remédio. Nós vamos ter esse filho. Porque eu já sabia que o Senhor iria dar o que ele queria, porque o Senhor já tinha me testificado. Eu exerci a minha fé. Que eu falei assim, eu vou fazer. Por quê? Porque o Senhor já me entregou. E se Deus está colocando no coração dele, glória a Deus, é só para testificar. E quando eu descobri que eu estava grávida, que eu falo, minha mãe ainda falou assim, não, tem que parar por aí, porque senão é parideira. Porque eu não sinto nada, eu continuo fazendo tudo. Para mim, nada muda. Simplesmente o que atrasou. O mensal atrasou. Eu falei assim, Fábio, o que aconteceu? E a gente foi procurar saber, eu estava realmente grávida. Já estava de 2 meses. Agora já está inteirando, já fiz 5. E é uma menina, pela honra e glória do Senhor. E quando eu fui fazer o ultrassom, porque a gente tem que fazer as coisas para o homem, para testificar as maravilhas que o Senhor faz na vida da gente. Quando me falaram realmente que era uma menina, a única coisa que eu falei foi, Deus é maravilhoso e perfeito. Porque Ele só confirmou tudo aquilo que Ele colocou.
no coração do Fábio, que hoje serve ao Senhor, que colocou no meu coração, que quando eu falei assim, eu vou fazer por você, mas que você peça ao Senhor. E eu creio que ele pediu, porque na hora ele confirmou, ele falou assim, Deus é maravilhoso, que ele me ouviu minhas orações. Mal sabia ele que Deus já tinha muito melhor para nós. E quando eu vejo essa passagem, eu trago para mim. E eu gostaria que você trouxesse para você que quando você pedir ao Senhor, quando você quebrantar o seu coração, quando você fazer um sacrifício, quando você se prostrar diante dele, sem olhar o que as pessoas vão dizer, ou o que as pessoas vão falar, ou o que os médicos vão dizer ou diagnosticar, maior é o Deus que está dentro de você, maior é a sua fé, que muitas das vezes a gente se acha tão pequeno, tão limitado, mas maior é o Deus que está em nós. E assim como Ana, que só pediu o quê? Que Deus abrisse o ventre dela. Deus abriu, mas ela voltou para agradecer, ela voltou para entregar sua bênção, e Deus deu muito além. E muitas das vezes a gente acha que a gente recebeu, vou embora. Não, o Senhor já fez o que tinha de fazer na minha vida. Não, amadas, o Senhor tem muito mais. Muitas das vezes a gente acha que a gente tem só o quê? Orar pela manhã. Não, eu já orei, já acabou. Não, a gente tem que orar constantemente, ter esse contato com o Senhor constantemente, diariamente, porque é através das nossas atitudes que Ele nos honra. É através da nossa fidelidade, em todos os sentidos. É a nossa fé, é a gente testificar o quão grande é Deus na vida da gente através da nossa fé. É exercer a fé. E fé é crer nas coisas que almejam, mas não se veem. E exercer a fé? É se prostrar diante do Senhor, é ir até o Senhor. Ir, muitas das vezes, você acha que é ir e Ele está aqui. Não. Nós sabemos que Ele está aqui o tempo todo. Ele está aqui no meu coração, Ele está o tempo todo com a gente. Não é encontrar, não é pessoa, mas é saber que Ele nos sustenta, que Ele está conosco em todos os momentos. É muitas das vezes a gente ter um diagnóstico, é a gente ter uma palavra do homem, mas a gente o quê? Derrubar ela. É a gente repreender, é a gente falar que o Senhor é maior na vida da gente. Porque crer é acreditar que Deus vai fazer o melhor na vida da gente. E muitas das vezes acreditar, mas não é pensar pequeno, não. Nós somos filhas do rei. Filhas do rei são tratadas como princesas, têm vidas de princesas. E o Senhor nos colocou nessa terra para ter o melhor de Deus. Não é para sofrer, não é para chorar perante o homem, mas chorar perante o Senhor. Quando a gente pedir, quando a gente agradecer, quando a gente se maravilhar. Que eu fiquei chorona, mas eu fiquei na presença do Senhor. Quantas vezes não me entrega alguma coisa e eu começo a chorar? E muitas das vezes eu achava que, nossa Deus, quantas vezes eu não estou no louvor e eu começo a chorar? Não, é um choro de alegria, porque na presença do Senhor a gente chora de alegria. Primeiro a gente chora pedindo, almejando, como Ana fazia. Mas eu creio que ela também chorava de alegria, porque quando vê um filho nascer, é um choro de alegria que a gente tem. Quando a gente recebe uma cura, é um choro de alegria. Mas sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E é através do Espírito Santo de Deus que a gente derrama essa alegria para fora. A gente põe para fora. Que é o que eu sinto quando eu choro hoje em dia na presença do Senhor. É dar vontade de pular, dar vontade de gritar. E a gente simplesmente põe para fora a gratidão que a gente tem pelo Senhor Jesus. Amém? Então, que possamos, porque a hora realmente não espera, que possamos ter isso em nossa cabeça todos os dias, em nossos corações, exercer essa fé que é uma palavra tão pequenininha, mas que vale eternamente. E é isso que o Senhor quer, nada é por acaso, talvez seja por isso que só tem 2 letrinhas.
Porque ele só quer o quê? Que tenhamos o tamanho de uma sementinha de mostarda. E fé pequenininha, né? Então, ou seja, que sejamos como a palavra diz que a gente tem que ser, como um grãozinho de mostarda, mas que possamos exercer essa fé diariamente em tudo na vida da gente, em todos os quesitos, em tudo, porque o Senhor nos torna mais do que vencedoras em tudo. Basta exercermos a nossa fé. Amém? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu gostaria que vocês colocassem de pé, que eu vou fazer 1 minutinho de oração, para que o Senhor possa realmente fazer com que você, se você está abatido por algum motivo, quer ele qual seja, que o Senhor venha aumentar a sua fé e que possa te fortalecer cada dia mais. Amém? Senhor Jesus, te agradeço, Pai, primeiramente pela vida de cada um aqui, Pai. E que o Senhor possa, Pai, entrar, fazer morada no coração de cada uma delas. Que o Senhor possa fazer com que elas exerçam a sua fé em todos os momentos de sua vida. Seja, Pai, na saúde, na vida espiritual, na vida ministerial, seja na sua casa. Que elas possam, Pai, ser como Ana, que elas possam tirar um momento de sacrifício ao Senhor, para que elas venham, Pai, testificar quão grande é o Senhor na vida delas. Porque muitas das vezes elas podem pedir algo que elas julgam ser necessário, mas o Senhor dá, Pai, muito mais do que elas precisam ou almejam, porque o Senhor, Pai, é bom o tempo todo. E é o Senhor Jesus que faz a maravilha. É o Senhor Jesus que prova para elas, Pai, quão grande é o Senhor na vida delas e que vai aumentar a fé delas a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém? Amém.